para nós iniciarmos esse debate público a respeito do PL 328 de 2016, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que pretende vender áreas públicas. Eu convido para compor a mesa, além de mim, Paulo Malherba, vereador, a vereadora Marilena Negro, o vereador Rafael Purgato, o vereador Eliezer, o deputado Luiz Fernando Machado, o diretor de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Jundiaí, Marcelo Pilon. Quero agradecer a presença aqui de todos e de todas, preocupados com essa discussão. É um tema de bastante importância para a comunidade jundiaiense, para todos nós que estamos preocupados com o desenvolvimento do conhecimento, da pesquisa, da tecnologia em nosso município e também, sem dúvida alguma, ao equilíbrio ambiental e à preservação em nossa cidade. O projeto de lei de número 328 de 2016, tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e foi enviado pelo governador Geraldo Alckmin. Ele aliena diversas áreas, imóveis pertencentes à Fazenda do Estado e algumas delas aqui no nosso município. Então, acaba por vender estas áreas. No município, nós temos parte do imóvel na Avenida Antônio Pincinato, número 4.355. Essa grande área é onde está hoje a ETEC Benedito Storani. A alienação excluirá as dependências da ETEC Benedito Storani. Então, do lado posterior à Avenida Antônio Pincinato, onde está Benedito Storani, tem uma área de 819.449 metros quadrados que está sendo vendida nesse projeto de lei, né? Está sendo pedida autorização para venda. Outro imóvel localizado na rodovia SP-300, na Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, quilômetro 65, onde está hoje localizado o Centro de Engenharia e Automação, ligado ao IAC. A área do terreno é de 1.103.000 metros quadrados. Tem uma área construída de 60.044 metros quadrados. Por fim, a terceira área localiza-se na Rua Bom Jesus de Pirapora, número 1721, na esquina com a Rua João Ferrara, na Vila Rami. A área do terreno, 17.164 metros quadrados e área construída de 3.490 metros quadrados. Ali na Bom Jesus de Pirapora está localizada hoje a Polícia Rodoviária, aquele prédio. Então, são 3 áreas que o governador pede autorização para vender aqui no município de Jundiaí. Nós temos representantes da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Fernando, da Câmara Municipal, Paulo Malherba, que sou eu, presido a CIMU, a Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, a vereadora Marilena preside a Comissão de Políticas Urbanas e Meio Ambiente, o vereador Rafael Purgato deve estar aqui já na casa, é presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e o vereador Eliezer Barbosa também, juntamente comigo, foi autor da moção ao governo do Estado de São Paulo. Nós tomamos algumas medidas nessa casa, e representando a Prefeitura, eu já havia dito, mas o Marcelo Pilon, que é diretor de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Uma das medidas que nós adotamos aqui na casa foi a moção encaminhada ao governador para que não se venda
a área onde está o IAC, né, o CEA, a antiga CAIC, aqui em nosso município. Foi de autoria minha e do vereador Eliezer. Formalizei também ao prefeito Pedro Bigardi que faça gestões junto ao governo do Estado de São Paulo com a finalidade de estabelecer parcerias e evitar a venda dessa importante área. Juntamente com a vereadora Marilena, também fizemos, eu e Marilena, a representação no Ministério Público, com o promotor Claudemir Batalini, e hoje estamos realizando esse debate público. Sei que o vereador Rafael Purgato também, no início do ano, esteve nas dependências do IAC, dialogando com os pesquisadores, os funcionários, em razão já das transferências que aconteciam, assim como o deputado Luiz Fernando esteve lá, fez um requerimento e uma audiência na época para debater essas transferências. Daqui a pouco ouviremos também a este respeito. O governo estadual foi convidado, através da secretaria, aqui o vereador Rafael Purgato, das secretarias da Casa Civil, tudo bem? A Secretaria de Agricultura, a APTA, Agência Paulista de Tecnologia em Agronegócios, e o IAC em Campinas, o diretor-geral, o Sérgio Carbonel. Apenas para que não passe sem a menção, o governo do Estado não mandou representante, mas algumas colocações e justificativas foram feitas por meio escrito. Apenas para justificar, o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, nos escreveu dando ciência do convite e dizendo que, infelizmente, não pôde comparecer em virtude de compromissos assumidos anteriormente junto à Casa Civil. Ele agradece e aproveita para parabenizar e deseja sucesso a este evento. O Orlando Melo de Castro é o coordenador da Agência Paulista de Tecnologia em Agronegócios, a APTA. Ele escreveu para nós o ofício que eu farei a leitura neste momento. Em atenção ao seu convite para audiência pública sobre o PL número 328 de 2016, de autoria do Governo do Estado, lamentamos informar que não poderemos participar devido a compromissos assumidos em outra região no mesmo dia. Mas para esclarecimento sobre a alienação de imóveis da Fazenda do Estado sob responsabilidade desta coordenadoria, temos a informar o que segue. Os institutos da APTA vêm passando por um processo de avaliação e priorização de sua programação de pesquisa e de serviços, onde se busca identificar as áreas em que cada unidade tem competência e expertise para continuar atuando, considerando a demanda da sociedade e também onde não temos outras instituições públicas atuando de maneira similar. Nesta linha, passa também a necessidade de avaliar se o patrimônio existente é de fato necessário para atender a programação científica e também se as atividades não podem ser incorporadas em outras unidades existentes. No caso específico do CEA Jundiaí, a área de pesquisa em pós-colheita está sendo transferida para o Centro Experimental de Campinas, em prédio que está sendo reformado e adaptado para suas necessidades, onde irá atuar junto com as áreas de Fisiologia e Horticultura do IAC e de pós-colheita do ITAL. Quanto às demais áreas de pesquisa do CEA Jundiaí, há entendimento da diretoria do IAC que ela poderá também ser transferida para Campinas, ou Centro de Frutas, IAC, também em Jundiaí, sem prejuízo das pesquisas. Áreas que são estratégicas para atividades de pesquisa da instituição deverão ser preservadas. Atenciosamente, Orlando Melo de Castro, coordenador da APTA. Por fim, o senhor Sérgio Augusto Carbonel, com quem eu falei pelo telefone e também mandamos por escrito o convite, ele respondeu que, em atendimento ao convite de Vossa Senhoria para participar de uma audiência pública com as comissões da Câmara Municipal de Jundiaí, em 12/5, comunico a minha impossibilidade de comparecimento por motivos de agenda pessoal. No entanto, gostaríamos de comentar. Há mais de 2 anos estamos realizando no Instituto Agronômico, IAC, uma reprogramação científica alinhando os projetos à missão institucional, considerando o melhor aproveitamento de recursos humanos e de materiais, a fim de melhor gerenciar as atividades e otimizar os resultados gerados, com o objetivo maior de aproximar a ciência do dia a dia dos brasileiros, buscando a inovação com resultados aplicados que representam o retorno do investimento do dinheiro público. Esta manifestação é que nos orienta na gestão dos nossos institutos, pois, acima de tudo, devem estar os interesses dos que dependem de nossas tecnologias geradas para suas atividades e do contribuinte paulista que nos paga.
Todas as discussões referentes ao planejamento científico e tecnológico no IAC estão sendo realizadas e coordenadas pela assistência técnica da DG IAC e em reuniões do Conselho de Diretores de Centros do IAC. Além disto, em reuniões gerais realizadas no auditório do IAC, com acesso livre a todos os servidores, são apresentados os planos estratégicos e alguns resultados. 2. A justificativa, conforme o projeto de lei número 328 de 2016, abre aspas, para o fim de permitir ao Estado de São Paulo angariar fundos necessários a mitigar a crise fiscal e a perda de arrecadação decorrentes do atual cenário macroeconômico vigente. Desta forma, fecha aspas, desta forma, as celeridades nos processos decisórios são de competência superior, bem como sua ação. Nossa posição é de concordância na forma que foi apresentado. As questões técnicas referentes às ações de pesquisa estão sendo planejadas e executadas para que não tenhamos prejuízo nas atividades estratégicas essenciais e de competitividade do CEA, para a promoção de uma pesquisa e gestão responsável em todos os sentidos. 3. As pesquisas em andamento no CEA e IAC serão continuadas nas instalações a serem definidas pela Programação Científica e Tecnológica do IAC em Campinas ou até mesmo no Centro de Frutas. Os laboratórios e atividades que se alinharem aos conceitos de essencialidade, competitividade e com credibilidade serão estruturados de modo a não haver descontinuidade nas pesquisas. Quando houver disponibilidade de área onde está atualmente o Centro de Engenharia e Automação do IAC, as atividades do centro serão transferidas para o Centro Experimental Central do IAC, Fazenda Santa Elisa, em Campinas, ou para o Centro de Frutas, localizados no bairro Currupira, em Jundiaí. As decisões sobre o local exato da transferência dessas atividades dependem da programação científica e tecnológica que estão em curso no IAC de uma forma estratégica que reforce os conceitos estabelecidos por uma pesquisa responsável, por sua essencialidade e competitividade, sempre alicerçada sob aspectos da credibilidade das ações. 4. As pesquisas em desenvolvimento no Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico não serão interrompidas em função da disponibilização da área física do centro. O que virá a ser feito será a transferência do espaço, mas não o encerramento das atividades. Isso é importante ficar claro. O que atualmente é feito em Jundiaí passará a ser realizado em Campinas, onde funcionam outros 7 centros de pesquisa do Instituto Agronômico. O Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico apresenta áreas e atividades importantes para a pesquisa, como a área de pós-colheita e a de tecnologias de aplicação de agrotóxicos. Portanto, as atividades serão preservadas no IAC e, em alguns casos, até incrementadas, como é o caso da pós-colheita em andamento. Considero, em um Estado democrático, a importância do estabelecimento do diálogo para as questões relacionadas às instituições públicas, suas atividades e alinhamento de sua missão. Assim, nos colocamos à disposição para recebê-lo no IAC sede, em Campinas, para eventual reunião e discussão sobre nossas atividades relacionadas à missão institucional. Atenciosamente, Sérgio Augusto Moraes Carbonel, diretor-geral do Instituto Agronômico IAC. Então, são essas as justificativas, o posicionamento tanto da APTA quanto do IAC em relação à venda desta área e à transferência das pesquisas, das atividades desenvolvidas aqui no município de Jundiaí. Neste momento, eu passo a palavra para a vereadora Marilena Negro, em seguida para o vereador Rafael Purgato e, em seguida, ao deputado Luiz Fernando Machado, para que façam as considerações a este respeito. Obrigada, vereador. Meus cumprimentos aqui aos companheiros vereadores, colegas aqui da casa, os convidados, deputado Luiz Fernando Machado, ex-vereador, Marcelo Pilon e o público aqui presente. Queria avisar, eu não sei se você chegou a avisar, doutor Ariovaldo. Doutor Ariovaldo Rauqui da Silva, vice-prefeito de Itatiba, obrigada pela presença, e na medida que tenham mais autoridades, nós iremos anunciar. Também o Domênico da CETESB também encontra-se aqui, e acho que vão chegando aqui os informes. Eu acho que a questão que nos traz, e não só aqui em Jundiaí, essa medida do governo paulista, em que pese a intenção de fazer fundos, fazer uma arrecadação,
ela acaba por atingir, dilapidando mesmo no patrimônio paulista, sem sem dar oportunidade de avaliar individualmente o significado de cada área dessa aqui elencada num projeto curto, mais objetivo, que transforma aí, né, o patrimônio público em possibilidade de alienação, num trâmite que depois eu gostaria até de ouvir o deputado, um trâmite que, pela forma chamada constitucional, ele não vai ter muitas possibilidades de diálogo, de debate com a sociedade. Então, os deputados também devem estar correndo ali para tentar entender e salvar alguma coisa. O trâmite do projeto teve, a última movimentação foi dia 11, então vão passar, tem que ser analisado por algumas comissões, mas a movimentação no sentido de rever, especialmente o anexo 2, que envolve diversas cidades, não só Jundiaí, e o 4, ele é bastante intenso, e tem iniciativas aqui de emendas individuais de alguns vereadores, de alguns deputados, suprimindo anexo integralmente, ou suprimindo itens dos anexos, entre eles Jundiaí, né? Nós temos uma aqui que sai Jundiaí, mas passível não são emendas vindas das comissões, da análise de comissões, são emendas individuais e que terão que ser amplamente negociadas no plenário, porque foram individuais, como eu disse, não teve um aprofundamento dentro das comissões, e não sei se terá oportunidade de ser discutida dentro das comissões por onde tramitará. O projeto ele não se limita apenas aos imóveis que estão relacionados nos anexos, existe também uma previsão de autorização genérica de alienação de imóveis com áreas inferiores a 5.000 metros, e não se tem noção disso, porque existem muitas leis estaduais individualmente citadas, né, vinculando esses imóveis, e elas estão sendo desconsideradas ou vão ser extintas. Então, nós pensamos que em Jundiaí, e pelo que eu vi da relação toda, né, das áreas e os serviços e as atividades que realizam, não estão sendo vistas. São mais de 2 milhões de áreas de construção, nesses 33, quase 32 milhões de metros quadrados que estão previstos na alienação, somando todas as áreas, existem ainda esses imóveis, existem ainda essas áreas que é impossível não estar de uma forma clara, explícita, quais serão essas áreas de 5.000 metros quadrados. Então, nós entendemos que o governo do Estado possa estar tentando fechar a sua contabilidade, seu orçamento. Tem informações dentro de um substitutivo feito pelo deputado José Zico Prado. Interessante, porque ele faz algumas supressões, ele mexe no conjunto do projeto, justifica, bastante interessante, mas também depois pulveriza em emendas na tentativa de, se não for avaliado, aprovado o substitutivo, ele também tem a possibilidade de aprovar individualmente algumas emendas. E é nesse sentido que eu acho que nós temos que unir esforços aqui para
para tentar repactuar com o governo do Estado, usar os nossos mecanismos de interlocução através das autoridades que nos representam na Assembleia. Na terça-feira próxima, nós teremos aqui presente representantes, deputados, eu não sei se todos, da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia, da LESP. Uma das comissões a serem ouvidas nesse projeto é essa comissão, e eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades para estar expondo, para estar demonstrando as nossas preocupações nesse desmonte que vai ocorrer com atividades de excelência, com atividades que impactam positivamente nos municípios paulistas e especialmente em Jundiaí, né? Então, nós sabemos do que representará esse descuido, esse despropósito de entregar área que está sendo utilizada, tem projetos, tem envolvimento com a cidade, tem envolvimento com a discussão dos rumos da cidade, porque ela tem tecnologia em discussão, ela cedia escola pública, então não é uma área em desuso que está lá em franco, sem qualquer utilização. Então, nesse sentido, eu acho que é bastante oportuno, essas ações que nós estamos fazendo são necessárias, não são contra o governo, mas no sentido de temos que encontrar meio termo e temos que encontrar saídas que não sejam essas desastrosas de romper com projetos que interessam não só a nossa cidade, mas ela tem uma importância, uma influência no nosso estado de São Paulo. Era isso por enquanto, vereador. Obrigada. Obrigado, vereadora Marilena. Atendendo aqui, o deputado deverá ter um compromisso assumido. Passo a palavra para o deputado Luiz Fernando, e em seguida, o vereador Rafael Purgato. Bom, queria inicialmente cumprimentar aqui o presidente da sessão, Paulo Maleba, saudá-lo pelo convite que me foi feito, agradecê-lo pela oportunidade. Ontem eu recebi a ligação do Paulo, tratando desta audiência no dia de hoje. E eu havia já, há cerca de 15, 20 dias, divulgado um programa que faço nos bairros da cidade, para o bairro do Engordadouro. Por isso que eu vou precisar me ausentar, porque o compromisso lá foi agendado às 19h30. Mas como aqui havia também uma prioridade, até porque o tema envolve a Assembleia Legislativa de São Paulo e o tema envolve o governo do Estado de São Paulo, eu não me furtaria a oportunidade de poder participar, mesmo que fosse por um tempo curto. Então, quero agradecer, Paulo, você, quero saudar a minha colega de Câmara Municipal, com quem eu atuei, tive a felicidade de dividir esse espaço, a vereadora Marilena Negro, cumprimentar o diretor da Prefeitura de Jundiaí de Meio Ambiente, o Marcelo Pilon, saudar o vereador Rafael Purgato e também o vereador Eliezer. Em rápidas considerações, dizer que este não é um tema que, para nós, novo. Este é um tema que, desde o ano passado, vem circulando pelos bastidores do Instituto e vem circulando pelos bastidores também da Secretaria de Agricultura, que ela responsável pelas ações desta APTA, que comandada pelo, eu não diria pelo Carbonel, porque não faço a leitura que ela seja comandada pelo Carbonel, e sim comandada pelo seu grande mentor, que é o Orlando, que este sim tem já de muitos anos enfraquecido a atuação do Instituto Agronômico sediado em Jundiaí, com o objetivo de fazer aquilo que nós hoje aqui temos condições de ver às claras, e o que ele não teve a oportunidade de fazer conosco, no dia 20 de outubro, quando nos reunimos com alguns pesquisadores, inclusive, que se fazem presentes, como o Afonso, como o Pedro, enfim, o Roberto Lossi, o Domênico também por lá esteve, quando disse que não havia nenhum tipo de estudo que faria a previsão do fechamento ou alienação ou qualquer que fosse a atividade de exclusão da pesquisa aqui no campo de Jundiaí. Então, é importante que eu me faça aqui presente, Paulo, porque, por mais que seja uma medida de um governo que eu participo,
eu tenho a perfeita convicção que conheço muito melhor a nossa região do que os técnicos que lá fizeram a avaliação e a disponibilidade dessa área. Aliás, fizeram com uma característica, na meu ver, absolutamente superficial, porque quando tive a chance de perceber, Pedro, qual era a avaliação do imóvel que havia sido feita pela própria o setor responsável do patrimônio do Estado de São Paulo, eu percebi claramente que não há a menor noção daquilo que funciona hoje no Instituto Agronômico e muito menos a menor noção daquilo que o plano diretor da nossa cidade permite que hoje seja estabelecido lá. Aquela é uma zona que não permite empreendimentos, não permite avanço do setor industrial, não permite avanço do setor imobiliário, portanto, sem a menor vocação para uma alienação ou venda que tivesse o caráter de reposição de caixa por parte do Estado. Então, como representante que sou aqui do aglomerado urbano de Jundiaí, há muitos anos as minhas votações proporcionais são dadas de modo distrital, portanto, tenho aqui na região, como disse, legitimidade para poder desenvolver e informar o governo do Estado daquilo que é o correto. E eu entendo que a disponibilidade desta área não é o correto, até mesmo porque mexer com as pesquisas que já estão estabelecidas há tantos anos nesse Instituto é você jogar grande parte deste trabalho, grande parte dessa produção científica fora, jogar no lixo, portanto, não seria e não teria o menor cabimento. Mas eu tenho uma postura, Afonso, que vou revelar, que acredito seja a postura de estratégia que tem o diretor da APTA de enfraquecer o Instituto Agronômico, especialmente em Jundiaí. E com essa estratégia de enfraquecimento, deve ter ele disponibilizado esta área com aquilo que ele vem fazendo de enfraquecimento com as ações do Instituto há muitos anos. Então, é muito mais um argumento de disponibilização da área, com fundo na vocação de arrecadação, mas o sentido absolutamente transverso, que é o sentido já de muito tempo do enfraquecimento das ações do Instituto aqui no município de Jundiaí. Então, acredito que, sob o aspecto estratégico, o caminho que nós traçamos na Assembleia Legislativa de São Paulo, este não é um trabalho, e aquela audiência do dia 20 de outubro, há cerca de 8 meses, não foi uma audiência individual deste deputado. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, o Roberto Trípoli, participou àquela oportunidade desta discussão e lá se posicionou contrariamente a qualquer tipo de alienação daquela área. Assim como também o deputado do PPS, Davi Zaia, que aqui tem na Secretaria de Agricultura a sua liderança, também participou da audiência e se sensibilizou com aquilo que foi apresentado. Então, se a parte que foi atuada ou que instrumentalizada pelo senhor Carbonel e pelo senhor Orlando foi a vocação financeira e a destinação daquela área como aspecto rentável para a arrecadação financeira do Estado, acho que esse argumento cai por terra a partir do momento que eu tiver a resposta da Prefeitura Municipal de Jundiaí de qual setor e aquilo que é permitido hoje lá construir. E se a resposta for que aquela zona continua sendo uma zona institucional cuja densidade deve ser a menor possível, eu vou desmontar e desconstruir o discurso de que aquilo tem valor econômico, que aquilo tem valor financeiro. E se não tem valor econômico, e se não tem valor financeiro, se a especulação imobiliária, se a atuação da expansão industrial não se interessa por uma área com esse perfil de densidade demográfica, não há que se falar em disponibilidade ou até mesmo em alienação com vocação financeira. Este argumento, para mim, não serve. Eu quero ser convencido pelo diretor da APTA, pelo setor de patrimônio do Estado de São Paulo e pela secretaria responsável por esta ação, de que esta área, e lá, cabe empreendimentos imobiliários. Chegam a falar, Paulo, dentro do setor responsável por isso, chegam a falar de um valor de área de 500 milhões de reais. Não há o menor cabimento, não há o menor sentido, a não ser que, no novo plano que está sendo constituído, dê uma outra vocação para aquela área ou para aquele corredor. E aqui fica o pedido para que a Prefeitura Municipal de Jundiaí se sensibilize no sentido de dar manutenção àquela área como zona institucional, porque desta forma não há outro agente que tenha legitimidade para construir plano diretor que não o agente municipal.
O responsável pela organização do plano diretor da sua cidade é a sua Secretaria de Meio Ambiente, é o seu prefeito responsável por estas ações e esta casa que faz a homologação daquilo que será encaminhado como o novo plano diretor. Então, acho que se vocês nos ajudarem na construção desse argumento de que aquela área não tem essa finalidade, essa valorização que está sendo tratada pelo governo, que está sendo tratada pelo Estado, nós venceremos o argumento, venceremos a ação pelo argumento. Marilena, a título de resposta àquilo que foi formulado por você, o projeto tramitará na Comissão de Finanças e Orçamento, na CCJ, como todos os demais projetos tramitam na esfera do Legislativo Estadual, e também na Comissão de Ciência e Tecnologia. E lá será a minha praia de atuação, porque sou vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e nesta comissão eu procurarei demonstrar não só que o valor econômico que está sendo proposto é um valor absolutamente irreal com a setorização que hoje lá existe, como aquilo que há muitos anos vem sendo tramado sob o aspecto de enfraquecimento do nosso Instituto no município de Jundiaí, para que nós tenhamos, ao fim deste caso, não só a exclusão desta área, mas especialmente a demonstração de que o nosso Instituto está gradativamente sendo enfraquecido, e isso é a razão pela qual hoje se querem disponibilizar a área. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, para ser aqui o mais rápido e poder deixar o andamento da discussão ocorrer. Não faz sentido, da mesma forma, o Estado fazer a disponibilização de uma área, que é aqui a da Pirapora, que tem a CETESB, tem a Polícia Rodoviária, tem a perspectiva futura de instalação do novo DETRAN, com a finalidade arrecadatória. Porque a consequência imediata disso é o Estado ter que fazer uma alocação para um prédio da CETESB e uma alocação para a Polícia Rodoviária e uma alocação para o futuro DETRAN. Então, que sentido tem você fazer uma arrecadação imediata que, no decorrer do tempo, será diluído com aquilo que você pagará em termos de aluguéis? Não há o menor fundamento nesta ação, e eu não me sinto nem um pouco constrangido por ser membro do PSDB, ter sido convidado pelo governador há 1 ano e meio, 2 anos atrás, para assumir, junto com o Cauê Macris, a liderança do governo. Porque tenho a obrigação de ser justo intelectualmente com o próprio governo e demonstrar com clareza que a finalidade que está sendo tomada com o ingresso desse projeto não será a consequência final desta ação. Ou seja, vai gerar mais dispêndio financeiro no caso das áreas da CETESB e vai gerar, no caso das áreas do Instituto Agronômico, uma circunstância que é a circunstância de se alienar uma área com baixo valor financeiro. É o exemplo que dou. As áreas da Serra do Japi são maravilhosas, mas ninguém que se ouse interessar por ali fazer qualquer tipo de aquisição com o objetivo de aumentar a densidade, porque lá não se é permitido. Por isso, as áreas internas da Serra do Japi têm valor menor do que as demais áreas que estão fora deste perímetro. É o mesmo caso do IAC. Não há sentido em transformar uma zona institucional em algo que se tenha como objetivo vender, a não ser, como volto aqui a dizer, o que disse no início, que se tenham ideias de setorização que não sejam as ideias que hoje lá estão contempladas. Eu quero, Paulo, agradecer muito a você pelo espaço. Eu vou realmente deixar esta minha manifestação aqui consignada nesta audiência, porque será exatamente este o caminho que eu vou tomar na direção da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pelos que me ouviram e contem comigo nesta luta que, volto a dizer, para mim não é nova, iniciou no dia 20 de outubro do ano passado, quando na Assembleia Legislativa de São Paulo, pela primeira vez, fizemos um grande ato contra esta tentativa de enfraquecimento do nosso Instituto aqui em Jundiaí. Tenham aí uma boa reunião, um bom encontro, Paulo, e muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Obrigado. Obrigado, deputado Luiz Fernando. Precisaremos do seu empenho lá para realmente não permitir que esse projeto prospere e acabe por vender tão importantes áreas. Quero ressaltar a presença de algumas pessoas aqui, a Yolanda Fernandes Paes, da Defensores da Serra do Japi, a instituição, alguns servidores, né, do Centro de Engenharia e Automação, a Ila Maria Vargas, o José Rodrigues, o Cláudio Alves, a Ana Terezinha. Temos o LOSC aqui também presente, como foi citado,
Do CEA também tem o Pedro Sérgio Pontes, o Afonso Peixe, Hamilton Humberto, Jenner Fernando de Moraes, e o Antônio Santos. Temos também o Erazê Suti do Compac. Obrigado pela presença de todos vocês, além das demais pessoas aqui presentes, todas muito importantes nesse debate. Eu quero passar a palavra ao presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Jundiaí, o vereador professor Rafael Purgato. Obrigado, vereador Paulo Malherba. Agradecer a oportunidade de fazermos também conjuntamente com as 3 comissões essa reunião. Agradecer a vereadora Marilena também, o vereador Eliezer, que também, as 2 moções que passaram por essa casa contra o fechamento, contra a venda da área do CEA e IAC, o vereador assinou junto conosco, né? E também tem se engajado nessa luta. O vereador Márcio Cabeleireiro, que também é integrante das comissões, também sempre apoiou as moções que nós fizemos aqui na casa, e o Marcelo Pilon, representando a diretoria de meio ambiente da prefeitura, todos os funcionários, pesquisadores e demais interessados nessa questão. Eu também tenho acompanhado essa questão exatamente a partir dessa audiência em outubro, né, que nós recebemos um convite aqui na Câmara Municipal e eu fiz questão de acompanhar essa audiência na Assembleia para entender um pouco mais do que estava ocorrendo e já engajar na luta contra o extermínio do CEA aqui em Jundiaí, né? Vou usar esse termo que é um pouco forte, mas na verdade é isso que está se buscando fazer com essa ação. E naquele momento, nós também fizemos uma moção aqui na Câmara dos Vereadores, exatamente contra o fechamento e transferência para Campinas, e a resposta chegou recentemente disso, né? E uma resposta bastante evasiva, não confirmando nada, né, falando que estava em estudos, aquela história toda que o deputado Luiz Fernando relatou bem aqui. E já quando chegou a resposta, veio a notícia de que isso iria para alienação e para venda por parte do governo do Estado, né? Então, obviamente que houve aí um desrespeito com aqueles que estavam interessados e buscando informações sobre essa questão, tentaram surpreender e desmobilizar talvez aquelas ações que no fim do ano passado estavam sendo feitas, né? Eu já pude falar da importância do CEA algumas vezes, mas além do trabalho ali que eles fazem internamente, de pesquisa, de extensão, de produção tecnológica, que isso é fundamental para, em qualquer lugar do mundo que isso aconteça, para nós aqui em Jundiaí, isso é um adicional que nossa cidade carece muito disso, de pesquisa, produção tecnológica, de extensão, de um contato direto com aqueles que vão se utilizar desse conhecimento para produção, para geração de riqueza, de alimentos e da produção agrícola como um todo. E a nossa cidade, ela carece desse tipo de instituição, que possa gerar conhecimento, possa fazer pesquisa, possa produzir tecnologia. Nós não temos uma universidade pública que poderia cumprir esse papel, que é uma reivindicação histórica da gente. Nós temos faculdade pública, mas que elas não vão além do ensino daquelas disciplinas e daqueles cursos que estão oferecendo, né? E é uma luta muito antiga também na nossa cidade. E nós temos um instituto de pesquisa, um centro de engenharia e automação, que ao longo da história sempre desenvolveu tecnologia e conhecimento aqui na nossa cidade,
esse conhecimento, essa tecnologia ultrapassaram os limites, as fronteiras de Jundiaí, porque são conhecimentos de excelência, tecnologias de excelência, e isso nós temos que lutar, porque para a gente discutir o desenvolvimento de Jundiaí, nós temos que considerar que dentro desse desenvolvimento, a pesquisa, a extensão e a produção de tecnologia, ele é fundamental para que a gente possa, de fato, ter uma cidade desenvolvida em todas as frentes, econômica, política, social e também científica e tecnológica. Durante a visita que eu fiz ao centro, me chamou a atenção, no prédio principal ali, que tem ali, um anfiteatro, mas que a história dele é que era um cinema rural, né? Então eu tomei a liberdade, o Hamilton, o Afonso, que me acompanharam naquela visita, eu tomei a liberdade de fazer uma provocação à diretoria de patrimônio histórico aqui da cidade, para que eles façam uma investigação histórica a respeito desse cinema rural e que esse prédio possa ir ao CONPAC, está ali o Erazê, que faz parte do Conselho de Patrimônio Histórico, que é o conselho que faz os tombamentos dos prédios que nós temos na cidade, tombamento histórico. Então eu fiz esse ofício, essa semana, a diretoria de patrimônio, e ela vai então fazer o levantamento histórico do prédio, do cinema rural, de toda aquela estrutura, e além de reconhecermos isso, que eu achei muito significativo, né, porque uma área que décadas atrás era uma área que ainda não tinha se expandido na nossa cidade, já tinha esse cinema rural, então é bastante significativo do ponto de vista histórico, de comunicação, de propagação da arte cinematográfica, tudo, e também como uma forma de mostrar que aquele espaço tem muitos simbolismos que nós precisamos garantir aqui na nossa cidade. E se nós conseguirmos tombar isso, aquele prédio, ele fica sob proteção e ninguém, em algum momento, também vai poder querer ir lá e passar um trator e construir sei lá o que naquele prédio, né? Então, acho que nós temos que lutar fortemente, né? Aqui nós temos vários partidos representados aqui na Câmara Municipal, que aprovaram as moções. É importante que nós, vereadores, contatemos os nossos deputados, que são alinhados conosco, das bancadas de nosso partido, chamando a atenção exatamente para essa questão do IACC e das outras áreas também, que estão querendo colocar nesse bojo a área ali no entorno da escola técnica, essa área aqui mais central. Nós precisamos chamar a atenção para a nossa bancada, e como o plano diretor vai vir para cá, já consta ali como uma área que não é uma área comercial, pelo que eu pude constatar da última versão. E nós da Câmara, eu pelo menos assumo o compromisso também de que a gente tenha muita atenção ao analisar e discutir o plano diretor e aprovar ele aqui na Câmara, que de fato essa área esteja garantida para produção científica, tecnológica, para preservação ambiental, porque é essa a vocação e Jundiaí precisa disso. Obrigado, vereador Paulo. Obrigado. Anunciar também a presença do vereador Márcio Pentecostes de Souza, sempre muito atento também a essa discussão e esse debate a respeito do meio ambiente, a questão do IAC. Eu vou pedir agora, para que faça uso da palavra, o diretor de meio ambiente da Prefeitura de Jundiaí, Marcelo Pilon. Boa noite a todos, a todas, à mesa. Estou aqui representando a secretária de Planejamento e Meio Ambiente, a Daniela da Câmara SUT, que ela está atendendo alguns moradores num bairro. Eu venho aqui muito feliz em poder a gente discutir sobre esse espaço tão importante, né, que é o Centro de Engenharia e Automoção de Jundiaí. O porquê é importante isso para a cidade? A questão aqui não é só uma questão de levar a questão acadêmica e da pesquisa a um patamar que a cidade, o município, o Estado, o país precisa,
mas também há as questões dos serviços ambientais e ecossistêmicos que aquela área nos reserva. E foi feito, junto com a equipe intersecretarial, inclusive lá da Prefeitura de Jundiaí, fizemos um diagnóstico ambiental daquela área. A ideia aqui é também, eu posso afirmar aos senhores, que o atual plano diretor, o que está vigente, ele é extremamente danoso para a cidade de Jundiaí. Extremamente danoso para a cidade de Jundiaí. Eu posso, assim, antes até de entrar na minha fala, aquela área onde existe o centro de engenharia, ele está dentro de uma área que se chama o seguinte, Zona de Serviços Institucionais, formada pelas áreas públicas ocupadas por parques, cemitérios, terminais de transporte coletivo, rodovia, aeroporto, centro administrativo e pelo Paço Municipal, e por áreas particulares, com densidade demográfica bruta máxima de 240 habitantes por hectare, utilizadas na forma do parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. A utilização das áreas particulares deverão respeitar os usos definidos para a Zona de Comércio e Serviços Institucionais, ZS2, definidos no anexo 2 da tabela 2, e os índices definidos para a Zona Residencial de Média Densidade, ZR2, devendo toda e qualquer iniciativa de uso e ocupação do solo ser precedida por diretrizes específicas. Caso aquela área seja vendida, nós temos lá, para vocês terem uma ideia, uma densidade demográfica dentro desse contexto de 240 habitantes por hectare, né? A área total do IAC são de 112 hectares, descontados aí o cálculo que nós fizemos rapidamente agora há pouco. A vegetação, 26 hectares. Os lagos, quase 10 hectares. Sobram aí 76,71 hectares ou 767 mil metros quadrados. Se a gente fizer um cálculo rápido aqui, a gente está falando de uma densidade de 18.410 habitantes naquela área. Então, infelizmente, ela tem sim um grande interesse econômico, ok? Voltando aqui ao que nos cabe, dentro de algumas considerações no diagnóstico ambiental que nós fizemos, com uma equipe grande e intersecretarial, o Centro de Engenharia e Automação exerce, dentre outras funções, as funções ambientais, conforme serviços ambientais e biodiversidade descritos. A área total do IAC, como eu acabei de falar, são de 112 hectares. Nós temos lá 3 nascentes, 4 lagos e uma extensa área de 266 mil metros quadrados de fragmentos de mata nativa. As pastagens e as edificações juntas somam 866 mil metros quadrados. Ainda podemos citar a área de recarga hídrica, que é um fenômeno que naturalmente desencadeia um circuito de caminhamento da água no solo em direção ao lençol freático. E é uma convergência de fatores naturais que permite que a água da chuva seja armazenada no solo. Essa área de recarga dentro do IAC é de quase 122 mil metros quadrados. Com o objetivo de garantir aí a preservação do local e de todos os recursos ambientais que lá possuem, foi proposto pelo Plano Diretor Participativo, né, a revisão desse, que é altamente danoso para a cidade, que se encontra em fase final de aprovação, a inclusão do CEA no ZEPAM, que seria o Zoneamento Especial de Proteção Ambiental. Essas zonas especiais são porções do território do município destinadas à preservação e proteção do patrimônio ambiental, que tem como principais atributos remanescentes da Mata Atlântica e outras formações vegetais, arborização de relevância ambiental, vegetação significativa e alto índice de permeabilidade e existência de nascentes, entre outros que prestam os relevantes serviços ambientais. Então, a importância da revisão do plano diretor fica claro aqui. E essa pressa também do governo de Estado em votar essa lei nos preocupa. Então, venho a essa casa, sim, solicitar que vamos, sim, trabalhar dentro desse processo de revisão e vamos garantir essa área e os serviços ambientais do IAC para a cidade. Mas eu gostaria até de alguns fatores que dentro dessa pesquisa que nós levantamos, que vão um pouquinho além, talvez, dos serviços ambientais e ecossistêmicos para a cidade de Jundiaí, o porquê não fechar o IAC Jundiaí
e o Centro de Engenharia de Automação, né? É um grande polo de pesquisa, né? Foi criado pela Agência Paulista de Tecnologia e tem como missão gerar, adaptar e transferir conhecimentos científicos e tecnológicos para os agronegócios, visando o desenvolvimento socioeconômico e o equilíbrio do meio ambiente. A população não foi ouvida em audiência pública, né? O IAC, por meio do Centro de Engenharia de Automação de Jundiaí, trata de patrimônio físico, cultural e científico dos museus, institutos e centros de pesquisa da administração direta, protegido pelo artigo 272 da Constituição Estadual do Estado de São Paulo, sendo inalienáveis e intransferíveis sem audiência da comunidade científica e aprovação prévia do Poder Legislativo. Outra questão: não ao fechamento de uma escola municipal que se encontra dentro do Centro de Engenharia. Então, lá tem a EMEB Úrsula Guerelo, deve ser isso, localizado dentro do CEA. Então, há uma lei, número 14.461, de 25 de maio de 2011, que autorizou a Fazenda do Estado a transferir o domínio mediante doação dessa área da escola para a cidade de Jundiaí. Por que não fechar o IAC ou o CEA? Por meio da área do Ceará, promove a execução de serviços ambientais de Jundiaí, que acabei de falar para os senhores. E a questão também do danoso plano diretor que nós convivemos hoje, que a gente quer retificar, né, e mudar. O impacto à vizinhança. Um cálculo rápido que a gente pode fazer aqui é uma densidade absurda de habitantes naquela área, né? E assim, o interesse econômico, infelizmente, daquela região. Desculpa se eu tomei muito tempo, mas são essas minhas palavras. Obrigado ao diretor de Meio Ambiente da Prefeitura de Jundiaí, Marcelo Pilon, que traz esse importante dado relacionado ao plano diretor. E nós sabemos que o plano diretor, não é, Marcelo, ele pode ser alterado com o tempo. Hoje nós temos um entendimento, o ZEPAM, para a proteção ambiental, ele vem, mas aquela área estando em mãos privadas, nada impede que no futuro, daqui a alguns anos, quando o interesse econômico pela área aumentar, ou a demanda econômica de interesse por aquelas terras crescer, pode haver uma pressão e alterar o plano diretor, como nós vimos acontecer em inúmeros lugares de nossa cidade, e vivemos hoje, né, enfrentamos diversos problemas decorrentes da falta de planejamento e do plano diretor, dos planos diretores da forma como vieram. Gostaria, antes de passar a palavra ao público aqui presente, quem gostaria de colocar questões, eu gostaria de passar a palavra ao vereador Eliezer, que junto comigo, né, nós fizemos a moção ao governo do Estado de São Paulo. Boa noite, senhor presidente, a todos os componentes da mesa, a todas e todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que aqui estão. Isso mostra que, por parte do jundiaiense, há uma preocupação na possível perda daquela área, que é de suma importância para nós, jundiaienses. E aquela área, senhoras e senhores, nós não podemos aceitar que o governo venha se desfazer dela, como se desfaz de uma quinquilharia que está tomando espaço ali na casa dele. Isso mostra, por parte do governo do Estado de São Paulo, uma falta de compromisso com a ciência, com a tecnologia, com a educação, com o meio ambiente, que aquela área, senhoras e senhores, nunca é demais lembrar, ela pertence a Jundiaí, ela sempre pertenceu a Jundiaí, ela foi cedida para o governo do Estado, para a instalação do IAC. Então aquilo ali foi um presente, presente não se vende. Se não há por parte do governo alguma preocupação com a ciência e a tecnologia, que devolva essa área para quem realmente lhe pertence, para nós, jundiaienses. Nós, jundiaienses, além de nos preocuparmos com a ciência e a tecnologia de ponta que ali nós temos, além de nos preocuparmos com os profissionais que ali atuam e com os profissionais que ali moram e que terão dificuldades sérias para se locomover até Campinas, muitos nem querem isso. Além de nos preocuparmos com a perda dessa
dessa conjuntura toda, dessa ciência, dessa inteligência que poucos municípios têm e Jundiaí precisa e deve mantê-la para desenvolvimento nosso também. Nós temos ali, senhoras e senhores, toda uma área de vegetação, de vidas nativas. Temos lagos ali que devem ser preservados, não podemos jamais aceitar a venda dessa área. Além do que, é de praxe do governo do estado, todos sabem, a preocupação maior dele é o fechamento das escolas estaduais. Essa é uma preocupação nossa, de professores, como o Purgato, eu também sou professor, e todos que têm preocupação com a educação. Nós sabemos que ali tem também uma escola municipal. Para onde vão essas crianças, senhoras e senhores? O que há de se fazer com essas crianças que ali estudam e com todos que ali já estudaram e têm um carinho, têm um afeto enorme por aquela área? Então, são essas ponderações que nós devemos fazer. Devemos convocar a sociedade jundiaiense para se mobilizar, convocar a família, informar aos nossos alunos, aos nossos vizinhos o que está acontecendo. O governador de São Paulo, ele age de forma obscura, sempre em regime de urgência, para que não haja tempo de mobilizações, não discute o assunto, não abre para que nós possamos questionar. Então, é de suma importância, agradeço Paulo Maleba por essa iniciativa e agradeço a todos que aqui estão presentes mais uma vez. Continuemos a nos preocupar, vamos continuar questionando. Agradecemos também, quero aqui agradecer de antemão, embora ele não esteja mais aqui, a presença do deputado estadual, que já se comprometeu em lutar contra o fechamento. É importante que todos tenham escutado isso, para que ele realmente cumpra esse compromisso dele e comece a batalhar nesse sentido, de que essa área não venha a ser vendida, mas de forma alguma. Ela venha a ser devolvida para quem realmente, de fato, lhe pertence, que é o povo jundiaense. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado, vereador professor Eliezer. Vereador Márcio, o senhor gostaria de fazer alguma colocação a respeito do tema? Faz o favor, pode usar a tribuna para fins de registro da câmera, porque aí não Paulo, vai filmar pode o ser senhor. aqui mesmo, Paulo, porque eu estou mais como ouvinte aqui, eu vim mais participar, né, que a gente faz parte da comissão também, e agradecer a presença de todo mundo aqui, da mesa, e ver a importância do Instituto para a nossa cidade, né? Quantas cidades estão lutando para que vá um instituto desse para a cidade deles, e aqui estamos discutindo a possível venda do nosso instituto na nossa cidade, né? E pelo que o Marcelo aí comentou, né, sobre a importância da prevenção ambiental, não era nem para nós estar discutindo tanto sobre esse assunto, né? A importância do meio ambiente, né, que esse instituto tem aqui na nossa cidade, né, essa área enorme que tem ali. Então, quero deixar aqui bem claro que essa casa está atenta a isso aí, quero parabenizar todos os vereadores, todas as comissões envolvidas nesse processo, né, e agradecer a todos os jundiaienses, né, que estão acompanhando de perto, né, a um possível perca de algo tão grande para a nossa cidade. Então, estamos atentos, né, e como o deputado acabou de falar que ele vai nos ajudar nisso aí, e falou que o plano diretor passando por essa casa, a gente pode estar ajudando, eu tenho certeza absoluta que, dependendo dos vereadores, poder mudar alguma coisa no plano diretor que não permita essa venda, acho que a gente vai estar em conjunto aí lutando por essa luta aí, que é de todos, né? Então, quero só parabenizar e agradecer aí, Paulo, pelo convite, né? E parabenizar todas as comissões envolvidas aí nesse processo, para que nós defendemos mesmo, né, instituto aqui na nossa cidade, que é grandioso e riquíssimo, importante aqui na nossa cidade, né? Então, só quero agradecer aí o convite. Obrigado, vereador Márcio. Neste momento da audiência, abrimos a palavra ao público aqui presente que queira fazer suas colocações, intervenções, questões também à mesa. Eu peço que podem descer e usar a tribuna. Tem duas pessoas, 3. O Ari se inscreveu primeiro. O senhor pode ficar aqui embaixo, que daí o senhor já utiliza depois o José Arnaldo de Oliveira, o Afonso Peixe também se inscreveu. Pedro Sérgio Pontes.
Mas quem for se inscrevendo, pode ir levantando o braço e nós vamos registrando. Ari, pode fazer uso, depois o senhor Pedro, Sérgio Pontes, que é lá do Centro de Engenharia e Automação, José Arnaldo de Oliveira, e depois o senhor Afonso Peixe. Pois não, Ari. Ok, obrigado. Queria inicialmente saudar a mesa diretora aqui da Câmara Municipal, aos participantes, e dizer que essa preocupação com a preservação dessa área não é unicamente da população e dos moradores aqui de Jundiaí, mas de toda a região em torno de Jundiaí. Lembrar que, de fato, essa área ela tem um patrimônio científico já consagrado até internacionalmente, inclusive com o desenvolvimento de espécies vitivinícolas apropriadas aqui da região e muitos outros projetos agrícolas que foram desenvolvidos por aqui. Além dessa questão do desenvolvimento tecnológico, isso de maneira nenhuma vai ser preservado com a mudança para Campinas. Essa mudança vai trazer grande prejuízo para a região, para os estudos que estão em andamento, para novos estudos que estão planejados para o futuro e também para a expansão da área de conhecimento, de investigação tecnológica na nossa região, que tanto nós lutamos para trazer e solidificar a nossa região. Nós não podemos trocar o futuro das nossas gerações por um simples ganho financeiro momentâneo, que já está comprovado que vai ser muito pequeno e muito efêmero nessa situação. Sem levar ainda em consideração as perdas ecológicas, ambientais, que a venda dessas áreas vai acarretar não só para Jundiaí, para toda a região aqui, inclusive com a repercussão para fora, para Campinas e até mesmo para a cidade de São Paulo, porque a área do Japi, ela tem um impacto ambiental muitíssimo importante. Isso é um patrimônio não só de Jundiaí, mas eu diria até mesmo da humanidade, a importância que nós temos aqui nessa região. Então, eu quero trazer aqui a solidariedade do povo de Itatiba, dos movimentos ecológicos da região de Itatiba mesmo. Tenho contato com o pessoal de Valinhos, de Vinhedo, onde foi aprovada uma moção de apoio. Itatiba também está aprovando uma moção de apoio, né? Não falo em nome do prefeito, porque eu sou oposição ao prefeito, mas em nome da população, a quem eu tenho muito contato, a preocupação é muito grande com essa preservação. Então, eu desejo a vocês muita força, muita resistência, porque é isso que é o nosso papel hoje, é resistir, lutar para preservar o nosso futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Falou aqui, então, o Ariovaldo Ranque da Silva, que é o vice-prefeito de Itatiba. Pedro Sérgio Pontes, que é funcionário do Centro de Engenharia e Automação. Por favor, Pedro. Bom, boa noite a todos. Excelentíssimos senhores vereadores, prezados colegas. Eu, como funcionário, estou da área de apoio do Centro de Engenharia, estou aqui representando vários outros. Eu queria dizer o seguinte, a maioria dos que falaram aqui até agora focou bastante na questão da venda e a preocupação com a área ambiental. O vereador Rafael Purgato e o vereador Eliezer tocaram um pouco no ponto que eu quero tocar, que é a questão da pesquisa científica e tecnológica que ali é desenvolvida. E eu quero aqui alertar que nós estamos lutando contra esse projeto de lei 328, 328, mas não é só isso. Existe um outro caminho que eu acredito pode ser trilhado pelo pessoal da Secretaria da Agricultura, e particularmente pela APTA, que é a coordenadoria que cuida dessa área,
que é simplesmente fazer uma reestruturação. Basta uma penada, eles fazem uma reestruturação e passam o centro de engenharia a compor algum outro centro, ou mesmo avocam o centro para a sede lá em Campinas. Isso vai simplesmente transferir os funcionários, levar os equipamentos, o maquinário para lá, a área aqui vai ficar vazia, sem uso, aí sim, sem uso, e aí nada vai justificar a continuidade desse imóvel lá. Ele pode ficar cheio de mato, pode ter uma relevância ambiental, mas não vai justificar a manutenção pelo Estado dessa área. E eu quero dizer que se concretizar isso que eu estou dizendo, a região de Jundiaí vai perder muito, porque ali, atualmente, são desenvolvidos alguns projetos, eu vou discorrer, vou tentar ser rápido sobre eles, tá? Por exemplo, projeto de revitalização da vitivinicultura paulista, em fase de estudo socioeconômico da cadeia e de implementação de ações concretas, como a introdução e estudo tecnológico de novas variedades viníferas, conduzidas em dupla poda anual, ciclo outono-inverno. Segundo, estudo da colheita seletiva da videira na pequena propriedade, em parceria com outras instituições que têm desenvolvido tecnologias de alto potencial de transferência ao pequeno produtor, podendo contribuir para a elevação do padrão de qualidade do vinho artesanal paulista. Terceiro, desenvolvimento de máquinas para poda e colheita mecânica para videira, voltada para a uva tipo indústria, visando baixar os custos de produção e competir com a uva rio-grandense. Desenvolvimento de máquinas para o manejo mecanizado da fruticultura em geral, como pêssego e maçã. Desenvolvimento de maquinaria e processos tecnológicos para a colheita seletiva da uva por zonas de qualidade. Desenvolvimento de pulverizadores articulados, objetivando o tratamento fitossanitário confinado para mais eficiente a vitivinicultura paulista. Desenvolvimento de tecnologias para aplicação de produtos fitossanitários em pequenas propriedades, cujos resultados permitiram reduzir em até 70% a necessidade de uso de agrotóxicos e em mais de 90% o risco de contaminação do aplicador em culturas como morango, uva e flores. Aliás, nesse assunto, o CEA e a IAC é a única instituição no Estado a desenvolver tecnologias voltadas à pequena propriedade. Coordenação do programa IAC de qualidade em equipamentos de proteção individual na agricultura, o chamado QEPIA, cujo objetivo é desenvolver, melhorar e certificar materiais adequados à proteção da saúde do trabalhador. No CEA está localizado o único laboratório no Brasil capaz de avaliar e desenvolver a qualidade das vestimentas de proteção para riscos químicos na agricultura. Coordenação do programa Aplique Bem, desenvolvido em parceria com a empresarista Life Science, que instrui os produtores rurais a como utilizar corretamente os agrotóxicos, equipamentos de proteção individual e a regular equipamentos de pulverização em diversas regiões do Brasil. Tal programa já recebeu 5 premiações, sendo uma delas internacional, como melhor programa na área de segurança do mundo, na Inglaterra em 2012. Além de ser citado nominalmente na moção de aplauso pelos 121 anos do IAC. Coordenação do projeto Planta Forte, desenvolvido em parceria com a empresa Iharabras, onde, através de métodos desenvolvidos pelo CEA, avalia-se o impacto ambiental provocado pelas operações agrícolas e propõe-se soluções para corrigi-los ou minimizá-los. E, finalmente, ações na área ambiental, como já foi falado aqui, onde o próprio município de Jundiaí já foi objeto de estudo coordenado pelos técnicos do CEA e desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal e a DAE, esse água e esgoto, com recursos da FAPESP. Tal projeto, denominado Diagnóstico Agroambiental da Bacia do Rio Jundiaí-Mirim, avaliou durante 5 anos o principal manancial de abastecimento de água do município e apontou sérios problemas de degradação ambiental. Pela qualidade dos seus resultados, seu coordenador foi homenageado por esta Câmara Municipal em 5 de junho de 2007, com o diploma de Amigo do Meio Ambiente, como forma de reverenciar oficial e publicamente a sua participação exemplar na área ecológica. Está aqui o pesquisador Jenner de Moraes,
que foi o coordenador, foi quem recebeu. Tá aqui também o pesquisador Hamilton Ramos, responsável pelos projetos que eu falei, do Aplique Bem e do Kepia. Está aqui o pesquisador Afonso Peste, que vai falar em seguida, trabalhando nessa área ambiental e outros trabalhos na área de mecanização. Tá? E para finalizar essa relação, em andamento, com apoio da iniciativa privada e do Ministério do Trabalho e do Emprego, projeto para estruturação no CEA de uma unidade de referência nacional, talvez até internacional, de tecnologia de aplicação e segurança no trabalho com agrotóxicos, voltado ao desenvolvimento e realização de treinamentos a agentes multiplicadores nesta área do conhecimento. Esse procedimento foi feito um lançamento na Feira AgriShow, a mundialmente famosa Feira AgriShow, foi feita recentemente, a questão de 15 dias atrás. Quer dizer, é um contrassenso total, não dá para entender. Né? Bom, então, como vocês viram, a disponibilização da área do CEA vai inviabilizar as ações em desenvolvimento, praticamente cessando as atividades do centro, o que interferirá de forma significativa e negativa em diferentes cadeias produtivas do município e do Estado. Por outro lado, a parte dos recursos humanos. O CEA possui técnicos de apoio altamente especializados, que moram na área do CEA. Com a mudança imposta, os mesmos teriam que se mudar para Campinas, e não há qualquer razão para se imaginar que esses o façam, sem os benefícios de moradia ou transporte. Boa parte dos pesquisadores também tem tempo para aposentadoria, e só não o fazem porque se identificam com o CEA. Tem prazer de continuar ali colaborando, como é o caso do pesquisador Dr. Cláudio Moreira, está ali presente também na terceira fileira. Caso este vá para Campinas, com certeza... Caso o centro vá para Campinas, com certeza esses também não irão. Bom, para não me alongar, por fim eu queria debruçar sobre a questão social. No Centro de Engenharia residem atualmente 35 funcionários públicos com suas famílias, alguns há mais de 40 anos, na sua maioria das classes de apoio, muitos dos quais sem condições financeiras de procurar rapidamente outro imóvel, igualmente sem poder custear transporte para o novo local de trabalho. Quer dizer, para atrair o funcionário para trabalhar lá, as residências servem. Mas depois de uma penada, eles puxam o nosso tapete. Tá? Nada disso foi levado em conta. Então, gente, para não me alongar muito, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Professor Pedro, muito obrigado pelas palavras. Apenas para mencionar essas questões levantadas pelo pesquisador, senhor Pedro, elas constam detalhadamente também, não é, Marilena, na representação que fizemos, a vereadora Marilena e eu, junto ao Ministério Público, né, especificando todas as tecnologias, o conhecimento desenvolvido ali, seja em pós-colheita, ensaio de máquinas, produtos fitossanitários. Então, há uma série de... Na representação, o enfoque é bastante forte nesse tema. E é claro que envolve também uma preocupação ambiental e bem colocado aqui pelo Pedro, social. Minha irmã estudou lá, né, a minha irmã mais nova, minha irmã mais velha está aqui, a Paula, né, a Carol estudou lá e eu andava muito pela irmã Úrsula Guerello, a escola, e eu também via muitas casas que recentemente estão fechadas. Olha a impressão minha, Afonso. Servidores saíram, né, por qualquer razão se aposentaram ou foram embora, e as casas estão lá depreciando e poderiam ter um uso bem mais adequado, bem melhor do que tem sido feito. Mas sem me alongar, eu já chamo o próximo inscrito, José Arnaldo de Oliveira, cidadão aqui de nosso município. Em seguida, o professor Afonso Peixe. Quem mais levantou a mão? O senhor também, né? Alguém mais que eu não vi? Domênico. Alô, alô? Oi. Boa noite. Bom, acho que os argumentos factuais e substantivos estão sendo muito bem colocados aqui. Quer dizer, e abordam questões que vão de meio ambiente, ciência e tecnologia, a história e cultura. O que eu queria chamar a atenção, eu acho que já vão bem mais de 30 anos de participação em vários momentos da cidade e pelo orgulho que a gente tem do que a gente alcançou de questão
seja de serra, seja de uma identidade, seja, né, com toda essa história de ser uma cidade que conseguiu ser ao longo do século XX, ser operária, ser agrária, ser ambientalista, ser industrial e ter ainda uma sua cara de cidade interior e tal. Tudo isso tem uma coisa intangível aí, que é a própria presença do centro. Muitas vezes eu estive lá em seminários e, como jornalista, também cobri muitas vezes eventos. Então, se tinha evento técnico de agricultura, se tinha seminários de discussão de educação ambiental, de meio ambiente. E tudo isso foi muito importante no caldo de discussão da cidade. Então, quer dizer, não é um elemento separado, mas é um elemento importantíssimo. Teve presente, a gente sempre teve pessoas do Instituto em grandes momentos de discussões decisivas e bastante avançadas da cidade. Então, esse capital humano, quer dizer, esse capital intelectual que agregou na discussão da cidade, ao longo disso, é meio difícil de mensurar, né, de você realmente escalonar o grau disso. Mas você negar a importância dessa presença nas discussões, seja desde a questão da Bacia do Jundiaí-Mirim até a Serra do Japi, até a nossa própria questão urbana, a questão da qualidade dos alimentos, quer dizer, tem uma série de coisas que a gente aprendeu a pensar, entre outras coisas, por ter essa instituição no nosso convívio. Então, acho que é uma coisa não dimensionável aqui, mas é uma coisa, esse papel, além da própria questão da história física do lugar, da própria ambiental, tem uma questão sociopolítica, aí, intelectual, de discussão, que é muito importante a gente saber que é parte de Jundiaí, é uma parte importante de Jundiaí, como disseram muito bem aqui, o Elias também falou muito bem. A questão é uma questão essencial para a cidade, é uma questão essencial para a formatação que temos hoje do debate, e acho que está no centro do debate hoje, não muda isso. Eu acho que é uma questão fundamental termos o IAC. Próximo inscrito, a quem convido para fazer uso da tribuna, professor Afonso Peixe Filho, do IAC também, do CEA. Meus amigos, né? Acho que posso chamá-los de meus amigos. Bom, o que me traz aqui é 3 pontos importantes. 3 pontos que, às vezes, eu gostaria só de lembrar. Primeiro, o Centro de Engenharia e Automação é um centro de engenharia. E o que se faz lá? Engenha uma agricultura mais eficiente, engenha uma cidade mais eficiente, engenha sistemas de produção mais eficientes, engenha pessoas mais eficientes. Há anos nós se dedicamos a proteger principalmente os agricultores e a indústria brasileira. Nós temos toda uma estrutura, a única no Brasil, que pode imediatamente servir o PROCON. Nós passamos anos sendo minados por uma especulação da indústria brasileira, uma ilusão da indústria brasileira, de que os ensaios sobre qualidade de máquinas eram danosos ou poderiam prejudicar. Pois bem, eles tiraram a obrigatoriedade de ensaio, e nós temos muitos dos nossos laboratórios com vultuosos investimentos da FINEP, FAPESP, CNPq, montados à espera desse momento que está para chegar. O país sofre por um problema crônico econômico, não só brasileiro, mundial. Há uma necessidade iminente de se discutir competitividade. Há uma necessidade iminente de entender melhores condições para rendimento. Hoje, o país não necessita, como nós necessitávamos, só de tecnologia. O país hoje necessita de empresas rentáveis. E o centro estuda rentabilidade. Entende?
Outro produto do Centro de Engenharia são bons produtores, grandes agricultores. Esse é um produto nosso, que os senhores podem ter certeza que a gente vem se preparando há anos para isso. E nós temos plena consciência, muito mais do que os melhoristas de Campinas, do que significa o tipo de agricultura que as cidades como Jundiaí precisam. Nós temos plena convicção do que significa a agricultura do aglomerado urbano. Nós temos pleno entendimento do que significa a agricultura para a região metropolitana de Campinas e região metropolitana de São Paulo. Esse entendimento extrapola produto. Esse entendimento mostra que, além de produzir bons produtos, nós precisamos produzir beleza cênica, nós precisamos produzir sequestro de carbono, nós precisamos produzir água, nós precisamos produzir bem-estar. O centro hoje é um centro referência nessas questões. Não é possível jogar por terra todo o conhecimento acumulado esses anos na instituição. Nós estamos sofrendo um processo de desqualificação por parte de Campinas. Não é possível se discutir enxugamento das nossas linhas de pesquisa em função de falta de funcionário. Não é possível nós queremos desativar um centro por falta de investimento básico lá. Então, essas questões são fundamentais. O terceiro ponto é a importância que o centro tem justamente no apoio de desenvolvimento do Estado de São Paulo. Os senhores podem ter certeza que o centro é especializado em desenvolver, pois nós temos os polos de desenvolvimento do Estado e nós nunca fomos consultados a respeito disso. Nós não tivemos, nos últimos tempos, nenhum secretário da Agricultura utilizando. Ele soube dos projetos, dos andamentos, por conta desse menino que está aí, por conta de se trabalhar lá no AgriShow e outras coisas. Muitos dos projetos desenvolvidos no Centro de Engenharia ofuscam o olhar dos diretores e de parte de uma elite brasileira que fica preocupada muito mais em produzir trabalho, muito mais para produzir imagem do que significa resultados efetivos para a sociedade, para a agricultura. Então, essas questões são problemáticas. E nós vamos precisar da ajuda dos senhores. Porque esses anos de vida aqui, eu acho que os senhores, o pouco que nós pudemos participar, eu acho que deu para entender um pouco o valor do centro. Jundiaí sabe um pouco o que significa a participação efetiva do pessoal. Eu vi o Arnaldo discutir essas questões. Nós fomos o primeiro centro de referência em educação ambiental regional. A APA hoje surgiu as discussões lá dentro. As discussões se os senhores querem saber, da onde que surgiu a Orquivárzea, surgiu dentro do Centro de Engenharia. Ou se os senhores querem saber aonde surgiu o Circuito das Frutas, surgiu dentro do Centro de Engenharia. Então, tem muitos pontos fundamentais, históricos, que o centro representa. E eu quero agradecer o Pugato de fazer a lembrança do nosso patrimônio arquitetônico e memorial. Nós temos muita questão, nós temos muito material, nós temos um sonho de construir o Museu da Agricultura, e nós corremos o risco hoje de pegar todo o patrimônio nosso e ser transferido para Ribeirão Preto, para fazer um museu de máquinas agrícolas, onde que o centro, a origem de estudos de máquinas agrícolas, onde nós temos o maior acervo de máquinas agrícolas antigas está aqui, e eu convido os senhores para conhecerem o Centro de Engenharia, conhecerem as dependências, mas olha, eu já falo desde já aqui, por favor, quando forem lá, peçam para conversar com os pesquisadores, peçam para olhar, peçam para ir nos laboratórios, peçam para andar dentro do centro, porque pode correr o risco dos senhores serem atendidos só nos corredores. Mas se os senhores prestarem atenção até no corredor da diretoria, ainda vai ter muitos bons banners que vai mostrar um pouco do que é o centro. Muito obrigado, desculpe a emoção, mas eu não poderia deixar de falar para os senhores essas questões. Ou seja, Jundiaí pode perder, eu acho que uma das escolas, uma mais significativas escolas de construção de produtores que o Instituto Agronômico tem. Vocês podem ter certeza disso. Muito obrigado.
Obrigado, Afonso. Comunico que o vereador Eliezer vai precisar se retirar neste momento, em virtude de outros compromissos. Quero agradecer a todos e peço minhas desculpas. Muito obrigado. Informar que o Paulo Sérgio Pontes é assistente técnico, só para retificar. Pedro Sérgio Pontes. Passar a palavra agora para o senhor Hamilton Humberto Ramos, que também é servidor do Centro de Engenharia e Automação. Peço desculpa se eu fico repetindo o nome completo, é porque, como é gravado, é importante que nós façamos o registro de quem está usando a tribuna, enfim, de que todas as informações sejam exatas. Muito obrigado. Senhores vereadores, demais presentes, primeiro, em nome dos funcionários do Centro de Engenharia, muito obrigado pelo empenho de vocês em estar defendendo o nosso trabalho. Tivemos o prazer de receber o vereador Rafael Purgato, onde ele pôde conhecer um pouco do nosso trabalho dentro do Centro de Engenharia. E faço aqui a meia-culpa dos pesquisadores, tá? Porque muitas vezes nós somos muito bons em trabalhar, mas muito ruins em divulgar o nosso trabalho. Então, muitas vezes, nosso trabalho tem uma importância muito grande e, na realidade, nós acabamos sendo conhecidos mesmo quando nós temos essa situação e a população não sabe daquilo que se beneficia. Não tem informações como essas que o Afonso acabou de falar, mas nós temos muitas outras. Por exemplo, toda a regulamentação do Ministério do Trabalho a respeito de qualidade de vestimentas de proteção foi desenvolvida aqui em Jundiaí. Jundiaí tem o único membro do Brasil em comissões da ISO discutindo qualidade na agricultura. Nós temos, hoje, representação na OCDE discutindo qualidade de tratores e segurança de máquinas agrícolas de uma forma geral, o que nos qualificou a ser assessor técnico do Ministério do Trabalho em toda a norma de regulamentação de segurança para máquinas agrícolas. São histórias que a gente pode contar aqui e é um conhecimento muito grande desenvolvido dentro do Centro de Engenharia. E o que mais corta o coração, vamos dizer assim, de nós, como pesquisadores, eu sou jundiaiense há 22 anos, vim para Jundiaí para trabalhar no Centro de Engenharia. Hoje tenho um filho jundiaiense e me considero um jundiaiense. Mas o duro é saber que essa PL 328, ela é mentirosa. Porque quando eu ouço vocês falando, tanto o coordenador da APTA, quanto o diretor do IAC, que as ações daqui podem ser transferidas para Campinas sem prejuízo às atividades, é mentira. Não há nenhum estudo com relação a isso. Não há um cronograma de execução, não há quanto custa levar isso para Campinas. Posso dizer com toda certeza que nenhum dos pesquisadores nunca foi consultado sequer com relação a isso. Posso dizer com toda certeza que tanto o coordenador da APTA quanto o diretor-geral do Instituto Agronômico não tem nem ideia de qual estrutura precisa ser levada, qual é a área física que isso demandaria, tá? E quais os resultados que existem das pesquisas desses pesquisadores que aqui trabalham. Por quê? Simplesmente porque nenhum deles nunca esteve aqui. Eu estou aqui há 22 anos e sou o pesquisador mais novo do centro. Vocês estavam perguntando com relação a pessoal. Dentro do IAC, nos últimos 22 anos, que é o tempo que eu estou lá, nós tivemos 75% de redução no pessoal. Hoje o IAC trabalha com 25% do pessoal de quando eu entrei na instituição. E a tendência é piorar, não é melhorar, não. O investimento do governo do Estado, quando eu entrei, para a APTA, era de 0,8% do orçamento do Estado. Hoje isso gira em torno de 0,35% do orçamento do Estado. E posso afirmar que Centro de Engenharia é lucrativo, porque para cada real colocado pelo governo do Estado, os pesquisadores captam pelo menos mais 1 a 1,50 em investimentos com iniciativa privada,
que são feitos nos laboratórios, que são feitos em equipamentos e que geram pesquisa que beneficiam o agricultor. Tá? Então, acabar com isso é complicado. Você vê 22 anos de uma dedicação à pesquisa ser jogada num quartinho qualquer e falar que isso não está trazendo nenhum prejuízo, não tem como afirmar isso. E o que mais magoa, Centro de Engenharia, como disse o Afonso, trabalha a população, trabalha agricultor. Nós temos uma relação muito forte com o agricultor e com a população. Infelizmente, nossos índices de qualidade, de uma forma geral, eles são negativos, né? Mas eu costumo pensar, Afonso trabalha com mecanização na agricultura, evitando, por exemplo, perda de solo por atividades agrícolas. Quanto custa para a cidade aquele solo que não correu para o rio e que não veio assorear a represa e que isso fez com que não se interferisse no abastecimento de água da população de Jundiaí? Quanto custa aquele trabalhador que não teve uma doença crônica ou que não teve uma intoxicação aguda e que não precisou do SUS e que não precisou perder um dia de trabalho em função dos trabalhos que a gente desenvolve dentro do Centro de Engenharia? A gente está acostumado a pensar nas pessoas que ficaram doentes, mas a gente tem que começar a pensar nas pessoas que não ficaram doentes em função do trabalho. Nós precisamos pensar no ambiente que não foi prejudicado em função do trabalho do Centro de Engenharia. E é aí que nós somos fortes. Nós não somos fortes no negativo, nós somos fortes no positivo. Tá? Por isso que, muitas vezes, o nosso trabalho não aparece, porque da manchete é negativo, não é positivo. Então, nossos projetos, eu tive 2 projetos citados aqui hoje, tanto o Aplique Bem quanto o CAPIA, que é o Programa de Qualidade de Equipamentos de Proteção. Esses projetos, o CAPIA, esse ano faz 10 anos. Tá? Como eu disse, toda a legislação foi baseada nos trabalhos e hoje nós temos aqui em Jundiaí o único laboratório no Brasil capaz de fazer os ensaios dessa vestimenta e certificado pelo Ministério do Trabalho. Gostaria, vocês vão receber, mas gostaria de fazer pessoalmente, dia 23 de junho, nós vamos ter no Centro de Engenharia o nosso jantar de comemoração de 10 anos de CAPIA. E vocês nos honrariam muito em estar participando conosco desse jantar, dessa festa, que, na iniciativa pública, projetos que duram 3, 4 anos, já são raros. Projetos com 10 anos e ainda produzindo resultados positivos, acredito que só Centro de Engenharia e só Jundiaí tem. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês e fica feito o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado, Hamilton. Próximo inscrito, Domênico Tremaroli, cidadão de nosso município. Pergunto, enquanto o Domênico vai à tribuna, se alguém mais quer fazer uso da palavra. Porque daí, nesse momento, nós encerramos as inscrições. Tem mais um inscrito. Então, é a última inscrição para os encaminhamentos finais. Vamos ouvir agora o senhor Domênico. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a iniciativa do vereador Paulo Maleba, da Câmara Municipal, desse encontro. Eu venho aqui como cidadão, como estive defendendo no ano passado as primeiras iniciativas contra as atividades do CEA aqui em Jundiaí, como cidadão também. Estive lá na Assembleia no meu período de férias para manifestar a minha opinião e posição de que o Centro de Engenharia é um patrimônio da nossa cidade. E nós temos que nos mobilizar para que seja visto fora do nosso território esse nosso patrimônio. Nós precisamos defender aquilo que são valores da nossa terra, né? Isso certamente tem as peculiaridades daqui e que, uma vez modificado o cenário de atuação, perde toda essa potencialidade, toda essa característica e passa a ter, que até hoje tem projetos super aprovados e premiados, e passa a ter um outro papel no cenário de pesquisa
e que não tem seu valor prático que nós temos, que precisa a nossa região. Que a nossa região não é de agricultura extensiva, é a região de agricultura em pequenas propriedades, né? Isso tem o valor aqui. Nós não podemos deixar que meia dúzia de burocratas que ficam curtindo gabinetes lá em Campinas venham aqui boicotar as nossas instituições e que são valores da nossa terra e queiram dilapidar isso de nós. Nós temos que mobilizar como sociedade constituída, da Câmara de Vereadores, a administração municipal, a sociedade como um todo. Se vai para a rua, temos que ir para a rua para defender isso, né? Nós temos que mostrar que isso tem valor para nós. Não pode chegar aqui e tomar isso da gente. Quero falar também, enquanto funcionário da CETESB, há 40 anos, que viemos a Jundiaí em 1987 para atender demandas do município, né? Na questão de poluição, e durante muitos anos dependemos da administração municipal para localizar o nosso escritório aqui, ali, e sofremos muito até criarmos uma independência para ter um imóvel locado, e depois, num dado momento, o próprio Estado nos empurrando para buscarmos imóveis públicos, para a gente não ficar pagando aluguel. Conseguimos essa cessão do DR, estamos lá há 12 anos, há 11 anos lá nesse prédio, onde fica hoje a Polícia Rodoviária ocupando parte, a CETESB ocupa outra parte, e existe uma parte ociosa daquele imóvel, onde já está projetado o novo DETRAN, em parceria com a Prefeitura, só não está sendo edificado por conta dessa crise financeira do Estado. Então, não é uma área ociosa. Eu entendo que nesse rol de áreas propostas, eventualmente existam áreas ociosas que possam ser disponibilizadas, mas não é o nosso caso lá, e é um caso também que eu vejo que no caso do CEA não pode ser tratado como lugar ocioso. Lá é um lugar subutilizado. O município precisa de espaços como aqueles para desenvolver a FATEC, para desenvolver outras áreas de atuação que o Centro Paula Souza faz já com a Benedito Storani. É um lugar que é subutilizado. Aquele lugar precisa ser visto como uma oportunidade para o desenvolvimento de outras demandas públicas que existem no campo da pesquisa, no campo da educação, né, no campo ambiental. Estamos ali com o pessoal da Mata Ciliar ali do lado, e o Estado criando a necessidade de áreas para cuidar da fauna regional. Nós estamos com a Serra do Japi, um potencial enorme aqui, e precisando de lugar para cuidar dos bichos. E onde vai? Olha a oportunidade que nós temos aí. Então, nós temos que defender isso, não como só a própria instituição, o próprio lugar nós temos que defender também, porque é um lugar que ele é subutilizado, né? Além do nosso patrimônio científico que tem aqui, que nós temos que valorizar, é o próprio lugar como uma oportunidade para desenvolver uma série de demandas que o próprio Estado tem. Então, nós estamos aqui empenhados nessa luta para defender a nossa instituição e a nossa terra. Isso é defesa da nossa terra. Abre-se mão disso, abre-se mão daquilo, de repente, quais são os nossos valores? Nenhum. Se a gente não defender, as coisas vão embora. Eu peço esse empenho da Câmara, da melhor forma possível, da Prefeitura, o plano diretor está lá, o Marcelo está à frente disso, né? Sobre esse item de poder ocorrer transformações, no CONDEMA, nós fizemos uma proposta, uma sugestão de que, se for qualquer iniciativa no sentido de mudar a utilização lá da área de ZEPAM para outro uso, que ele tenha que ter audiências públicas específicas, tenha que passar pelo CONDEMA, tenha que passar pelos conselhos municipais que possam estar defendendo esse lugar como ele precisa ser defendido, tá bom? E eu espero que quando chegar na Câmara, isso tudo seja acolhido também para a gente ser prático no negócio. Obrigado. Obrigado, Domênico.
E chamo agora para fazer uso da tribuna o último inscrito desta noite, José Henrique Loski, da sociedade civil também, cidadão de nosso município. Boa noite. Eu gostaria de falar como agricultor, que quando a gente fala de INSEA e ACEM pesquisa, o agricultor precisa sim de pesquisa. O agricultor ele precisa de incentivo, ele precisa de apoio. Se nós colocarmos o nosso ramo junto com especulação imobiliária, a parte industrial, com certeza nós vamos ficar em último. Nós temos produto perecível, sabe? É bastante coisa que vem. E o governo fazendo isso, a gente percebe que, primeiro, ele está indo na contramão do futuro. Ele está indo na contramão da preservação. Ele está indo na contramão da alimentação da sociedade como um todo. Porque, se vocês verem hoje nas feiras, os produtos estão ficando cada vez mais caros. Isso prova que está tendo mais oferta de produto ou menos oferta de produto? Né? E isso está acontecendo por quê? Porque não se está investindo em pesquisa, não se está investindo em tecnologia. Então, parabéns à Câmara, parabéns ao que vocês estão fazendo agora aqui. Isso vem de encontro ao nosso plano diretor. Esse plano diretor ele tem que ser analisado com carinho. Por quê? Porque o agricultor ele está aqui precisando de apoio para a sociedade, não é para ele. E vocação, e agricultor é vocação. Né? A gente precisa incentivar mais as escolas, essas escolas a fazer visita, né? Para incentivar os jovens a produzirem, a entrarem nesse ramo da agricultura também. Então, se a gente percebe-se o seguinte, né? Nós teríamos que estar aqui discutindo de uma outra coisa, né? De onde ia ser empregados os recursos que estão vindo para a agricultura, e nós estamos fazendo o contrário. A gente está discutindo de uma coisa que querem tirar da gente. Isso aí é uma coisa que não tem lógica, né? E outra, o governador, como administrador que ele precisaria saber que dinheiro rápido, quais os prejuízos futuros que isso vai ter, né? Então, como administrador, a gente tem que ver esse lado também. Então, só a nível de administração já é inviável, né? Mas aí tem as partes que são mais importantes, que é a preservação, os alimentos, que a população necessita de alimentos mais acessíveis. E só vai conseguir com o incremento da pesquisa, né? Com tecnologia e com garra de todo mundo que está aqui e lutar por uma agricultura melhor. Obrigado. Obrigado, José Henrique Loski. Neste momento, eu passo para as ponderações, considerações finais aqui da nossa mesa e encaminhamentos. Então, peço ao professor, o vereador professor Rafael Porgato, que faça uso da palavra. Obrigado, vereador Paulo. Creio que cumprimos o objetivo de aperfeiçoar essa discussão, né? Reaglutinar para que a gente lute para que não ocorra a venda do espaço e que também o CEA não vá embora de Jundiaí. E eu acho que a gente tem alguns passos seguintes, né, nessa luta que a partir dessa reunião nós podemos seguir, né? Não sei se o vereador Paulo, que está conduzindo os trabalhos, vai propor algo, mas eu acredito que um relatório dessa reunião, assinado pelas 3 comissões, e que a gente encaminhe para o conjunto dos deputados e para os presidentes das comissões as quais essa lei tem passado na Assembleia Legislativa, pode ser mais um esforço no sentido de demonstrar uma insatisfação com essas vendas e pressionar os deputados para que eles olhem com carinho isso aí. E também o compromisso nosso de acionar os deputados das bancadas dos nossos partidos para que eles encampem essa luta e contribuam para que não ocorra essa venda e a transferência do CEA de Jundiaí. Obrigado a todos e contem conosco aí nessa luta, porque a gente sabe que é muito importante para Jundiaí, para a agricultura de uma forma geral e para a ciência e tecnologia do nosso país. Obrigado. Passar ao diretor
Marcelo Pilon, para que faça também as considerações. Quero agradecer do fundo do coração a possibilidade de vir aqui falar com vocês, representando a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Mas é importante a gente deixar claro que Jundiaí teve décadas onde houve uma opressão muito grande à agricultura familiar aqui na cidade de Jundiaí. E a gente tem de rever isso, né? Teve uma opressão muito grande onde se vendia que não existia agricultura em Jundiaí. Mentira, existe, e ela é produtiva. Existe, e ela é importante, sim, porque ela produz água para a cidade de Jundiaí. Nós temos hoje um plano diretor que é muito ruim para a cidade de Jundiaí. Muito ruim, sim, e danoso à cidade. Precisamos ver de forma clara como essa revisão deve ser feita. Um trabalho de mais de 2 anos e 5 meses, mais de 10 mil participantes da cidade de Jundiaí. E quando vier para essa casa, estaremos aqui, sim, trabalhando em conjunto para construir uma Jundiaí melhor, onde não haja mais opressão à agricultura. E hoje nós vemos escolas sendo fechadas, nós vemos agora centros de pesquisa sendo fechados. Isso a gente não quer. Em Jundiaí, o que é muito grave, querem fechar um centro de pesquisa onde há uma escola municipal lá dentro. Não queremos que ela feche, de forma alguma. Tá? Muito obrigado a todos. Passo a palavra para a vereadora Marilena Negro, que preside a Comissão de Políticas Urbanas e Meio Ambiente da Câmara Municipal. Bem, uma das questões que eu acho que eu ficaria otimista é com a fragilidade da proposta da lei. O processo está bastante falho, não está bem instruído com relação ao próprio deputado, falou um pouco disso, no sentido de avaliar mesmo o que se tem todas essas propriedades, né? Papel delas. Então, é uma questão muito superficial de conta, né? De valores que poderão ser adquiridos. E eu fico otimista também, porque uma das primeiras coisas que a gente conversou, e até conversamos, falei, nós temos que ver essas matrículas, e eu sei que vocês na prefeitura estão empenhados por conta da vinculação. São áreas de famílias antigas, foram doadas ao Estado, e uma das matrículas aqui eu já vi que a vinculação a finalidade era o aeroporto. Está lá, está consignado na matrícula. Eu acho que nós vamos ter surpresas. Então, assim, essa ideia de achar que vai fazer um rolo compressor pode criar aí um obstáculo administrativo, burocrático, que não saia do papel, se inviabilize a proposta aí de arrecadar recurso e se tome aí medidas sem ter uma certeza. A minha preocupação, de fato, e que estava lá no fundo e que eu falei, não, isso não pode acontecer. E vi que é uma coisa que está orquestrada, que o Pedro Pontes veio dizer, que é a questão administrativa e se resolver isso de uma forma burocrática e se resolve acomodando as pessoas em outros setores. E nesse sentido, Paulo, eu gostaria de sugerir um encaminhamento. Nós temos aqui o resultado desta reunião pública, que teve uma divulgação grande e participação dos vereadores de 3 frentes de vereadores aqui da comissão, um deputado que se mostrou comprometido com essa causa, e temos a ausência de um planejamento de qualquer alteração em relação à venda, a posterior venda, o que se faz com o que se produz hoje. Então, eu acho que isso é muito forte, que foi falado aqui, e acho que a gente deveria traduzir com um pouco mais de informações sobre os investimentos que houveram nesse período, né? Seja em equipamentos, seja na produção científica dos convênios que possam ser, e para que a gente possa juntar na ação no Ministério Público.
que no Ministério Público ele foi provocado para a questão da inconstitucionalidade da lei, a forma como está ocorrendo, com a ausência da oitiva de setores científicos, técnicos, que a legislação estadual prevê. Mas a gente também tem que ver a questão da eficiência do gestor público, que administrativamente ele tem que justificar esses investimentos nesse período, porque senão ele pode não ser considerado como improbidade administrativa. Quer dizer, eu tenho recurso, esse lado não ficou tão saliente, embora na preliminar, né, que o promotor está lá avaliando, está citado algumas possibilidades aí do investimento, da falta de investimento em recursos humanos. Então, eu penso que esse relatório, que a gente possa trabalhar aqui conjuntamente com as comissões e tentar ver se os outros vereadores também, tanto na minha comissão, nas demais, a gente consiga encaminhar de uma forma com maior peso, refazendo esse pedido também, de que se corre o risco, nesse processo, de se desmontar uma estrutura com altos investimentos nesse período. Então, eu gostaria de alertar para isso, com essa possibilidade junto ao Ministério Público. Tá certo? E acho que esse é o início de uma mobilização. Acho que na semana que vem, na terça-feira, o presidente da Comissão de Finanças é o Mauro Bragato. E não sei se ele estará aqui, ou vice, Léo Oliveira, mas tem outros integrantes que a gente também sabe, né, das nossas bases aí de partidárias, que nós estamos acionando com essa intenção. Tem o deputado que fez o José Zico Prado, que eu não sei qual comissão que ele integra, e me parece que ele está bastante enfronhado com as sugestões que fez com as emendas. Então, são frentes aí que a gente vai acionando para que esse assunto tome lá, dê uma parada lá e eles percebam que está havendo uma movimentação grande. E cobrarmos aí todas as instâncias, os deputados que tivermos, inclusive o representante da nossa região, para que realmente a comissão dele é de Ciência e Tecnologia, mas ele pode influenciar, sim, as outras comissões. Tá? Então, é isso, e eu espero que tenhamos outras oportunidades para o desfecho aqui deste início de ação. Tá bom? Obrigada. O vereador Rafael Porgato tem um compromisso agora às 9h, está saindo. Agradeço a participação, mas também conduzimos aqui apenas para os encaminhamentos. Considero o resultado muito positivo, agradecer a presença de todos aqui, de todas, os servidores do IAC, do CEA, aqui em Jundiaí, bastante envolvidos, e isso é fundamental. Acredito que esse espaço propicia que nós aprofundemos o debate com a sociedade e que ela se aproprie desse entendimento, da importância de nós termos um centro de referência com essa importância, com essa qualidade no município. Nós vimos aqui nas palavras desde a prefeitura municipal, né, do deputado, dos vereadores, dos cidadãos que usaram a tribuna, do agricultor, da importância, né, e todos aqui se posicionaram contrariamente ao desmantelamento do CEA em Jundiaí, contrariamente à venda daquela área pelo Estado de São Paulo. Ficou bastante claro também de que, se há uma crise fiscal neste momento, pode amenizar você vender um patrimônio dessa magnitude, mas o prejuízo futuro, o prejuízo que permanece para a sociedade, ele nunca mais será recuperado. Então, a pretexto de uma crise, porque muitas vezes também é pretexto, né? A crise serve para muitas medidas que retiram os direitos das pessoas, né? Dos trabalhadores, da pesquisa, da educação, usa-se como pretexto a crise para isso. Nós pedimos, infelizmente não foi transmitido ao vivo pelo canal da TV Câmara, né, Marilena? Nós havíamos pedido, o presidente
entendeu que não era possível fazer a transmissão, mas, de toda maneira, ficou registrado, está gravado aqui em áudio e vídeo, e nós faremos uma ata também por escrito desta reunião pública, deste debate público, para documentar, junto ao Ministério Público, que também deve nos chamar para aprofundar o debate a respeito desse tema no âmbito jurídico, quanto à Assembleia Legislativa, às comissões da Assembleia Legislativa, aos deputados, às lideranças de bancadas. Nós enviaremos também o resultado desta reunião, onde pudemos aprender bastante, ter a oportunidade de realmente detalhar mais essa discussão. Será encaminhado também, e nós certamente aguardamos ainda a resposta da moção que foi encaminhada, os encaminhamentos que deverão, a partir dela, o Estado deve se posicionar. Acredito que seja nos termos mais ou menos do que escreveu aqui o diretor do IAC, o Sérgio Carbonel, e também o senhor Orlando, que é da APTA. Entretanto, nós devemos cobrar essa posição, e sem prejuízo de novas mobilizações que devemos fazer em defesa do CEA aqui em Jundiaí, né? Então, acredito que temos dado passos importantes em relação a isso, estamos movimentando no campo da política, da sociedade e também do judiciário, e devemos manter essa mobilização. Foi importante que notamos um espectro político de diversos campos partidários, com uma posição contrária a isso, para não se dizer que é uma posição, porque normalmente tem se usado esse argumento de que quando se questiona uma atitude é porque tem viés partidário, tem viés político, interesse, e ficou claro que não, que há um entendimento suprapartidário de diversas correntes de pensamento que se posicionam contra a venda desse espaço e contra o desmantelamento do CEA. Então, agradeço muito, deixaremos à disposição também o CD com a gravação desta audiência, né, desta reunião pública, para os senhores, para a senhora que queiram acessá-la, os pesquisadores, o pessoal, os servidores lá do IAC, e também tomaremos as providências de encaminhá-la, né, a gravação, aos deputados. Todos os deputados, as lideranças e as comissões receberão. Também faremos por escrito de forma a facilitar, porque 2 horas de gravação muitas vezes não vão assistir, mas se nós sintetizarmos um documento, é mais um reforço dessa nossa luta. Então, creio que seja isso. Vamos continuar documentando, vamos continuar nesta luta. Agradeço muito a presença e o atendimento a esse convite para essa reunião pública realizado por nós, vereadores, e ficamos à disposição dos senhores e das senhoras para que essa pauta não se perca e essa luta também não seja perdida. Muito obrigado e boa noite.